Olá, tudo bem com você? Sou missionária Ivailza Marques e hoje eu quero trazer nessa semana do Dia Internacional da Mulher. Ontem colocamos um vídeo aqui na parte da tarde falando sobre uma mulher, Abigail. E hoje eu quero trazer para a nossa meditação no livro de Segundo Reis, na Bíblia Sagrada, Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, vai nos contar a história de uma outra mulher. Essa mulher, interessante que a Bíblia não fala o nome próprio dessa mulher. A Bíblia fala que ela é uma sunamita e dá uma outra informação. A Bíblia diz que ela é uma mulher rica. Olha só, então vamos hoje falar um pouquinho dessa mulher hospitaleira, sunamita, a mulher hospitaleira. Diz assim a palavra de Deus no livro de 2 Reis, no capítulo de número 4, a partir do versículo 8, diz assim, o título dele é A Sunamita e o seu filho. E aí diz assim, sucedeu também um dia que indo Eliseu a Sunem, havia ali uma mulher rica, a qual o reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava, ali se dirigia a comer pão. E ela disse a seu marido, eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. Façamos-lhe, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali lhe ponhamos uma cama, e uma mesa, e uma cadeira, e um candeeiro. E há de ser que, vindo ele a nós, para ali se retirará. Olha só que palavra linda que tem a história dessa mulher. A sunamita, a mulher que não tem nome. Olha, o meu nome é Ivailza, o seu pode ser Maria, Iracilda, Elidésia, Antônio. Você tem um nome próprio registrado, não é? Mas a Bíblia não fala o nome próprio dessa mulher. Mas a Bíblia dá uma informação interessante. Ela é sunamita, ela morava em Sunem. E outra informação que a Bíblia traz. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Mas isso me chama a atenção na história dessa mulher, por isso que eu quero compartilhar com você nessa semana, porque nos traz uma lição muito maravilhosa. Essa mulher era uma mulher hospitaleira. Ela mostrou isso quando era. E outra coisa, ela era observadora. São características de mulheres sábias. Essas características, hospitalidade e sabedoria. E essa mulher, ela era hospitaleira, mas era observadora. A Bíblia diz que Eliseu, ele passava por ali e aquela mulher ficava observando aquele homem. Olha o valor do bom testemunho. Talvez se o profeta Eliseu estivesse passando, fazendo alguma coisa que não agradasse, não estaria aqui no livro sagrado hoje contando a história dessa sunamita, uma mulher hospitaleira e rica, falando que hospedou um homem de Deus. E a Bíblia diz assim, ela, no versículo de número 9, e ela disse a seu marido, depois dela observar que aquele homem passava sempre com um comportamento muito bom, e que ela convidava para poder entrar, tomar um café, tomar uma água, não é? É um cuidado para um viajante. Mesmo que agora está muito complicado isso, a gente tem que tomar mais cuidado ainda, mas não vamos falar sobre isso não, vamos falar da bondade dessa mulher, a sunamita, grava bem isso, a sunamita. E ela chega para seu marido, missionária, ela chegou para o marido, chegou, mas só que você falou ontem, a Abigail, ela fez sem falar para o marido, é uma outra história, é uma outra situação que você pode pegar a Bíblia e estudar essas situações de cada uma dessas mulheres que nós vamos tratar nessa semana aqui. Então veja bem, o versículo 9 de 2 Reis, capítulo 4, diz assim, e ela disse a seu marido, disse a quem? A seu marido. Ela vai lá e conversa com seu marido. O que é que isso nos indica? Que ela tinha um bom relacionamento com seu esposo.
ela tinha um bom diálogo, ela não ficava de cara feia, de mal com o esposo. Olha só, isso é importante. E a Bíblia diz, e ela disse a seu marido, eis que tenho observado, olha só, que este que passa sempre por nós, olha, ela não diz, esse que passa sempre por mim, não, senhor, passa sempre por nós. Significava o quê? Quando eles viam o profeta Eliseu, via os dois, mas ela observava o comportamento daquele homem. É um santo homem de Deus. Olha que coisa linda. E aí ela propõe ao esposo que faça um quarto. Interessante. Eu estava ouvindo um outro comentarista dizendo que as casas dessas pessoas ricas costumavam ter um quarto mobiliado para receber pessoas visitantes. E eu tive o prazer de ficar hospedada há alguns anos atrás numa casa de uma família que eles possuíam. Na casa deles, eles fizeram um quarto de visita. Era todo arrumado, lençol de seda. Era uma coisa linda aquilo ali. Eles tinham prazer em hospedar os missionários, os cantores, os pastores que passavam naquela cidade, naquela igreja. Muito bem. E ela propõe a não colocar dentro de casa. Por quê? Se chama vigilância. O marido dela não ficava 24 horas em casa, ele saía para trabalhar. Depois a gente vai ver isso aí. Então ela propõe fazer um quarto junto ao muro, é o versículo 10 do capítulo 4. E ali ponhamos, olha o que ela resolve colocar. Talvez se fosse agora dizer assim, joga lá uma esteira, um estrado. Não, ela disse assim, ponhamos uma cama para dormir, uma mesa para se alimentar e uma cadeira para sentar e um candeeiro para iluminar. E há de ser que, vindo ele a nós, quando ele vier para cá, para Sunem, que passar, que der bom dia, boa tarde, parar para tomar um café, ele vai se retirar para ali e descansar. Olha que coisa linda a ação dessa mulher, e o marido concordou. E a história dessa mulher, ela é muito interessante. E segue essa história, faz esse quarto, Eliseu fica hospedado ali, Eliseu e o seu moço Geazi, lembra bem desse nome. Mas um belo dia, Eliseu, vendo tanta bondade da parte daquela família e tanto cuidado da parte daquela mulher que está hospedando, a sunamita, ele chama o moço dele e diz assim, ô Geazi, será que tem alguma coisa? Chama a senhora da casa aí, por favor. E aí, o versículo 15 do capítulo 4 de 2 Reis diz assim, pelo que disse ele, o 14, então disse ele, que se há de fazer, pois, por ela? Ora, nós estamos sendo abençoados. Nós temos um quarto onde podemos descansar. Nós temos uma cama onde podemos dormir, uma cadeira para sentar, uma mesa para se alimentar, um candeeiro para iluminar. Olha que tranquilidade. O que a gente pode dar em troca? Né? O muito obrigado depois é muito importante também quando nós recebemos alguma coisa de alguém. E aí ele chama o seu moço e pergunta. Aí Geazi, que também observou, disse assim, ela não tem filho não. E tem outro detalhe, o marido dela já é velho. Então, sem chance. Pelo que disse ele, o versículo 15, chamando a ela, ela se pôs à porta. Olhe que mulher sábia, vigilante. Por mais amizade que ela tinha com aquele homem de Deus, que já hospedava ali, comia à mesa dela muitas vezes, agora já tinha um quarto junto ao muro. Ela chega, a Bíblia diz que ela chega e se põe à porta, ela não adentra o quarto do homem de Deus. Olha, tá vendo você? Vigilância, isso se chama. E aí, ela se pôs à porta, o versículo 15 do capítulo 4 de 2 Reis. E ele disse, Eliseu diz a ela assim, a este tempo determinado, segundo o tempo da vida, abraçarás um filho. E ela respondeu para Eliseu assim, não, meu senhor, faz isso não. Homem de Deus, não brinca com a sua serva, não. Olha a minha situação, meu marido já é velho, não tem condição um negócio desse. Era como que ela dissesse, eu não estou lhe pedindo nada não, eu não fiz isso para você querendo retribuição. Eu fiz porque eu amo fazer o bem, eu amo hospedar, isso vem de mim. E aí a Bíblia diz que essa mulher, segundo a palavra do profeta Eliseu, ela concebe um filho, e ela tem esse filho. E quando a gente vai ler, leia o capítulo 4 todo, que você vai conhecer essa história.
Eu só quero dizer uma coisa para você. Esse menino cresceu. Ela ficou feliz? Quem não ficaria? Ter um filho com um marido já na idade avançada. Era um presente de Deus, profetizado por um homem de Deus que ela havia hospedado na sua casa. Que coisa linda, não é? E aí, a Bíblia diz aqui nesse capítulo 4, que o menino cresceu e um dia o menino estava lá trabalhando com o pai dele. E dá uma dor de cabeça, dá uma coisa ruim. E o pai, o marido dessa sunamita, manda ele para a mãe. E ela coloca ele no seu colo. O versículo 21 de capítulo 4 de 2 Reis, que nós estamos lendo, nós estamos falando sobre a sunamita, a mulher hospitaleira e rica. E subiu ela e o deitou sobre a cama do homem de Deus. Olha, ela não fica na cama dela. Aí, nessa hora, ela entra, ele não está lá. Eliseu não ficava dia e noite, semanas e meses na casa dela. Ele já está fora. E ela entra no quarto e pega o menino, seu filho. Vamos ler aqui o versículo 19 do capítulo 4, é quando o menino fica doente. E disse a seu pai, ai, a minha cabeça, ai, a minha cabeça. Então disse a um moço, leva-o à sua mãe. Ora, o pai, quando viu a situação difícil, disse, leva para a mãe, a coisa tá feia, eu não posso fazer nada. E é sempre assim, sempre traz para a mãe para resolver tudo, não é? Mãe é médica, é enfermeira, é missionária, é pastora, é tudo. A mãe é advogada, é juíza, a mãe faz de tudo por um filho, não é assim? Mas Deus fez muito mais por mim e por você, quando deu o grande presente de mandar o filho dele, Jesus Cristo, para vir dar a vida dele por mim e por você. Mas olha só, e ele o tomou e o levou à sua mãe e esteve sobre os seus joelhos até o meio-dia e morreu. O menino, que ela não pediu para ter, morreu. E o que é que ela faz? Ela sobe e deita o menino sobre a cama do homem de Deus e fecha a porta sobre ele, chama um dos empregados e diz assim, e chamou a seu marido e disse, manda-me já um dos moços e uma das jumentas, para que eu corra ao homem de Deus e volte. O marido achou estranho, não era período dela ir ao homem de Deus, mas não se intrometeu nessa história. Tem hora que mulher decide fazer algumas coisas que o homem, quando vê aquilo, diz, não vou nem me meter, que eu sei que aí tem coisa. E assim esse homem fez. E ela pega e vai embora, atrás do homem de Deus. E ela diz assim, e partiu ela, pois, versículo 25 do capítulo 4 de 2 Reis. E veio o homem de Deus ao Monte Carmelo. Eliseu estava no Monte Carmelo. E sucedeu que, vendo o homem de Deus de longe, disse a Geazi, seu moço, eis aí a sunamita. Olha só, alguma coisa está acontecendo. Corre ao encontro e diz, vai bem contigo? Vai bem com teu marido? Vai bem com teu filho? E ela disse, vai bem. Vai bem contigo? Vai bem. Vai bem com teu marido? Vai bem. Vai bem com teu filho? Vai bem. Ela não queria conversa com o servo do profeta. Ela queria conversa com o profeta, porque o profeta era responsável por aquela bênção que ela havia recebido. Viu? Olha a responsabilidade. E aí, chegando ela, pois, ao homem de Deus ao monte, pegou nos seus pés, mas chegou Geazi para retirar. E Eliseu disse, deixa, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Tudo isso aconteceu e Deus não mostrou a Eliseu. Por quê? Porque a mulher precisava ir ao encontro do homem de Deus. Para quê? Para que hoje nós estivéssemos glorificando ao Senhor pelo grande presente que essa mulher recebe. E aí, olha o que acontece. Quando você lê a história, você encontra que Eliseu manda Geazi com seu bordão na frente fazer. Geazi vai e nada acontece. Chega Eliseu. E chegando Eliseu, versículo 32 de 2 Reis. Aquela casa, eis que o menino jazia morto sobre sua cama. Então, entrou ele e fechou a porta sobre os dois e orou ao Senhor. Eliseu não chamou plateia. Eliseu entrou ele sozinho para falar com Deus e ver aquela situação. Ele sabia que o menino ia ressuscitar? Não. Mas ele confiava no Deus que havia falado com ele. E subiu e deitou-se sobre o menino e pondo a sua boca sobre a boca dele e os seus olhos. E aí você lê esses versículos aqui, você vai encontrar que chega um momento quando Eliseu faz tudo isso. Aí o menino aquece
E ele continua, depois voltou e passeou naquela casa de uma parte para outra e tornou a subir e se estendeu sobre ele. Então o menino espirrou 7 vezes e o menino abriu os olhos. Glória a Deus, o menino vive. E Eliseu, o homem de Deus, o profeta, entrega à mãe o menino vivo. E ela ficou agradecida por mais um milagre. Aí você diz assim, missionária, mas isso foi lá antigamente. Não, ainda hoje Deus faz milagres. Eu sou testemunha de curas na vida da minha família. Eu sou testemunha de curas na minha vida. Deus é o mesmo, Ele não mudou. E Ele está aí, olhando para você, não importa, mulher, o que você esteja passando. Olha para o céu e diga, Deus, eu estou aqui, me socorre. Só Ele pode te dar o socorro. Quando a gente caminha aqui, nesse segundo Reis aqui, é interessante uma coisa. Lá no capítulo de número 8, a gente estava no 4, né? Quando a gente caminha aqui, depois de você ler todas as coisas que aconteceram, a cura de Naamã, mas a gente vai encontrar lá no capítulo 8, falando da sunamita de novo. A sunamita volta para a sua terra. Por quê? Houve seca, houve falta de alimentação, houve tudo. E aquela mulher rica perdeu as suas terras. E eles tiveram que sair para poder tentar sobreviver. Mas um dia, lembra de Geazi, o moço? É aquele mesmo que fez tanta coisa que não agradou assim a Eliseu. E aí, olha o que diz aqui, ó. Tem tudo isso aí. O versículo 4 do capítulo 8. O primeiro versículo do capítulo 8 diz assim: E falou Eliseu àquela mulher cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. Olha que Eliseu continua cuidando daquela família. Era como que ele tivesse eternamente grato pelo que aquela mulher tinha feito por ele e o seu bolso. E ele aconselha, sai daqui, porque vai vir fome, vai peregrinar em outro lugar. E ela fez, e vai embora. Mas lá na frente, diz assim, o versículo 4 do capítulo 8 diz, ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo, conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Opa, Geazi já não gostava, foi a chave. E ele começa a falar. E no meio que ele está contando, ele diz assim, e sucedeu que, contando ele ao rei como vivificaram a um morto, eis que a mulher cujo filho vivificara clamou ao rei pela sua casa. Geazi está contando ao rei como Deus tinha usado Eliseu. E essa mesma mulher está clamando ao rei pela sua casa. Rei, me devolve, eu perdi tudo, eu estou passando necessidade. E aí, ela está clamando pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi, rei, meu senhor. Isso é o capítulo 8 de 2 Reis, o versículo 5, o finalzinho. Esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu vivificou. Geazi estava contando um testemunho e a prova apareceu. Está aqui a mulher e está aqui o filho. Pronto. E aí, o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. E disse, foi isso mesmo. Foi exatamente assim que aconteceu. O rei lhe deu um eunuco dizendo, faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. Ela teve restituída toda a sua terra, porque isso é um presente de Deus. A irmã, ela fez porque queria recompensa? Não, ela fez porque ela era bondosa, era uma mulher bondosa, hospitaleira, mas Deus viu o coração daquela mulher e abençoou essa mulher de tal forma que ela teve um filho com um marido velho, o filho fica doente, ressuscita, e agora ela tem de volta todas as terras que havia perdido por causa da fome. Essa é a palavra que o Senhor traz para nós, principalmente para nós mulheres, continuarmos na presença de Deus, fazendo a vontade de Deus. Não importa o que aconteça, seja hospitaleira. Eu fui criada numa família onde eu sou filha de pastor e meus pais tinham o costume de receber famílias que chegavam lá. E eu nunca esqueci, um dia meus pais tinham ido à feira e eu estava sozinha arrumando, já a casa toda arrumada, quando chegou uma família
que vinham para ficar, passar no médico e para ceia. E eu não sabia quem eles se apresentaram como evangélico, como cristão, do lugar que era e tudo. Como eu tinha tanto costume de receber, eu mandei eles entrarem, já tinha um quarto separado. Eu coloquei eles lá quando a minha mãe chegou, que olhou e disse: Ivailza, quem é esse povo? Eu disse: mãe, é uma família que veio de tal cidade e disse que eles são crentes. Minha filha, você... Não, mãe, mas eles estão aí, estão muito bem. Mas, graças a Deus, era uma família abençoada e foram hospedadas. Eu fui criada assim, vendo a presença de Deus na casa dos meus pais. E hoje eu transmito para você essa história dessa mulher, a Sunamita, uma mulher hospitaleira e rica. Deus te abençoe e feliz Dia Internacional da Mulher, que é amanhã, dia 8 de março. Mas eu já falei no vídeo passado, todos os dias é nosso dia. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Beijo no seu coração e eu vou orar por você agora. Pai, muito obrigado por cada um que está aqui neste vídeo. Estende as tuas mãos, Senhor, ouvindo essa palavra. Dá ânimo, Senhor, dá sabedoria, que essa palavra fique no seu coração. Continua conosco, Pai. Muito obrigado por esse presente. Amém. Deus te abençoe e até amanhã. Amanhã, se o Senhor nos permitir, nós estaremos aqui nesse mesmo horário para falar sobre mais uma mulher nesse mês da mulher. Deus te abençoe.